Pessoal, não esqueçam de dar o like na hora de assistir o vídeo, pois isso ajudará muito no crescimento do canal. E se gostar, se inscreva e ative o sininho para receber notificação de um novo vídeo. O canal está com Instagram e quem puder seguir ficarei muito grato, pois isso ajudará muito na divulgação. Agradeço a todos de coração pela ajuda, então vamos para o relato. Boa noite a todos. O meu nome é João Constantino. Tenho 60 anos de idade. Fui nascido, criado e ainda continuo morando em Barbacena, Minas Gerais. Essa história que eu vou contar aconteceu comigo há cerca de 40 anos atrás. Na época eu morava sozinho na fazenda que um dia foi dos meus pais. Eu perdi a minha mãe muito novo ainda. Quando ela faleceu, eu tinha apenas 5 anos de idade. Então, tenho poucas lembranças dela. Já o meu pai acabou falecendo quando eu tinha 18 anos. Bom, como eu já cuidava das terras desde os meus 13 anos de idade, eu conseguia tomar conta de tudo, sem muita dificuldade, sempre contando com a ajuda dos meus tios, é claro. Eles moravam atrás de um morro que ficava em frente à minha casa, e quase todos os dias eu ia lá para a gente conversar um pouco, tomar um café e muitas das vezes até almoçar, pois eu não tinha companhia. Eu morava sozinho e na época eu estava começando a namorar uma moça da cidade que hoje se tornou a minha esposa. Certo dia eu estava com ela em um baile e depois de dançarmos bastante, aproveitarmos muito, eu decidi levá-la para casa a cavalo. Naquela época era muito comum as pessoas andarem a cavalo ou a bicicleta. Carro, eram poucas pessoas só que tinham, e mesmo assim utilizavam o mesmo para ir para o centro da cidade buscar materiais para fazenda ou chácara. Para falar a verdade, até que meu cavalo era bem bonito, tá? Era novo, forte. Eu achava até que eu chamava atenção com ele. Coisa de gente do interior, né? Eu garoto, 20 anos de idade, um cavalo bonito. Deixa pra lá. Vamos voltar ao assunto. Então estava muito tarde para eu voltar para a minha fazenda. Então ela insistiu para que eu dormisse em sua casa. Mas eu não podia. Eu não poderia fazer aquilo, pois nós estávamos apenas namorando, e em minha cabeça seria uma falta de respeito, pois eu precisava voltar para minha fazenda, pois eu não imaginei que eu ficaria tanto tempo lá na cidade, e acabei deixando tudo aberto em minha casa. Só que havia um problema. O pessoal comentava que havia uma assombração no pé do morro, e esse era o único caminho que dava para a minha fazenda. O pessoal mais antigo chamavam de assombração da estrada do pé do morro, pois era um vulto preto que sentava nas costas do cavalo junto com a pessoa que estava em cima, e ia caminhando pela estrada até que a pessoa percebesse e pulasse desesperadamente após se assustar, e dessa forma a assombração ficava com o cavalo da pessoa para ela. Para dizer a verdade, isso não me dava nem um pouco de medo, pois para mim isso era apenas um ladrão que ficava espalhando esses boatos só para poder roubar o cavalo das pessoas. De qualquer forma, eu estava desprotegido e precisava me garantir, caso esse ladrão viesse aparecer. Então eu decidi e fui até o sítio do meu tio pedir a sua arma emprestada, pois na manhã seguinte, sem falta, eu a devolveria. Ele então insistiu para que eu dormisse lá naquela noite, pois a assombração estava no pé do morro, pois segundo um amigo dele, disse ter visto a mesma. Mesmo não querendo, o meu tio acabou me emprestando um dos seus cavalos, para que eu fosse até a minha fazenda, pois ele tinha muitos
e eu só tinha aquele. O meu, por sinal, era um cavalo bem mais valioso, e o do meu tio, que me emprestou, era um cavalo pangaré. Era velho. Ele me emprestou mais por garantia, caso a tal assombração quisesse ficar com o cavalo. Depois disso, eu me despedi do meu tio, da família dele, e cavalguei até o pé do morro. E chegando lá, o cavalo parou e não quis mais andar. Ele ficava olhando fixamente para um arbusto na beira da estrada. Naquela noite o céu estava bem limpo, então a lua clareava tudo à minha volta. Olhando para aquele arbusto, eu tive então a leve impressão de que ele havia se mexido, mas eu não conseguia ver nada. Foi quando um cheiro de enxofre começou a tomar conta daquele lugar. Então eu percebi que muitos mosquitos estavam se aproximando do local. Eu estava completamente entretido, querendo entender o porquê que o cavalo não estava querendo andar. E tinha mais aquele arbusto que eu tinha praticamente a certeza de ter visto aquele arbusto se mexendo. Dava até entender que tinha alguém ali. E foi que, de repente, eu senti alguma coisa sentar no cavalo e bem atrás de mim. Na hora, eu senti a minha espinha gelar. Na verdade, não era uma pessoa, era um vulto preto, que fedia muito mal, por sinal. O meu coração disparou e eu fiquei paralisado. Eu comecei a rezar o Pai Nosso e vi que as rédeas estavam se movimentando, mas não era eu que estava com as mãos nela. Foi nessa hora que o cavalo disparou e eu acabei caindo de mau jeito em cima do meu pescoço. Depois disso, eu não me lembro de mais nada. Eu acordei com o sol no meu rosto. Olhei para os lados e não vi o cavalo. Aquilo realmente era uma assombração e havia roubado o cavalo do meu tio. Na hora eu fiquei muito desesperado, pois eu não tinha dinheiro para dar outro cavalo a ele. Então eu decidi imediatamente ir até a fazenda e explicar para ele o que havia acontecido comigo. Ao chegar na fazenda do meu tio, eu o chamei e logo comecei a pedir desculpas a ele e falar que a assombração do pé do morro realmente existia e que, infelizmente, aquele demônio havia levado o cavalo dele. O meu tio não deixou nem eu me desculpar mais. Ele foi logo me interrompendo e dizendo que eu estava falando muita besteira e em seguida começou a rir de mim. Eu, vendo toda aquela situação, não entendi nada. Foi então que eu perguntei para ele o porquê daquelas risadas, o porquê que ele estava rindo de mim. Foi então que ele me perguntou: você não se lembra mesmo? Estranho, você deve ter bebido muito naquela festa, hein? Fala para mim, como que você não se lembra? Na hora eu fiquei sem entender mais ainda. Eu não estava entendendo o que o meu tio estava querendo dizer. Foi então que eu falei para ele: não, tio, eu não entendo, eu não estou entendendo o que você está querendo dizer. O seu cavalo foi roubado e eu estou aqui te pedindo desculpa. E ele me disse que eu estive lá de madrugada, pouco tempo depois de ter trocado os cavalos com ele. E disse mais, que eu havia pegado o meu cavalo de volta, pois o dele era muito ruim. Além de velho, era um pangaré feio. Então o meu tio achou melhor destrocar o cavalo, e na hora que eu peguei o cavalo de volta, eu fui embora e nem me despedi dele, e nem da esposa, e nem dos primos. Ele falou que eu estava muito estranho, mas foi isso que aconteceu. Eu peguei o cavalo de volta e fui embora e sumi no meio da escuridão. Quando ele me contou aquilo, na hora eu me arrepiei e fiquei sem conseguir falar direito. Foi então que eu falei para o meu tio que não tinha sido eu que tinha voltado naquela noite para trocar o cavalo. Foi então que, com muito custo e gaguejando, eu falei para o meu tio que não tinha sido eu que tinha voltado ali, pois eu estava, na verdade, era desmaiado lá no pé do morro, por aquela coisa que tinha montado no cavalo junto comigo. Eu só fui acordar já pela manhã, com o sol fritando a minha cara. O meu tio, assim que escutou o que eu havia acabado de falar, colocou a mão no seu coração e, meio sem ar, se sentou no chão. Eu disse para ele se acalmar e tentar respirar, pois com muita dificuldade na fala,
Ele me disse que então aquilo era a própria assombração que veio falar com ele. E aquela assombração havia se passado por mim, só para trocar o cavalo, pois o meu valia muito mais do que o dele. Depois daquela noite, eu nunca mais passei por aquela estrada à noite, muito menos a cavalo, pois infelizmente eu havia sido mais uma das vítimas daquela entidade noturna. Eu passei a acreditar da pior forma possível, tendo contato com aquela coisa. O meu cavalo nunca mais vi, assim como as outras vítimas nunca mais tiveram os seus cavalos de volta. Hoje em dia, eu estou acreditando em tudo. Passei de um homem destemido para um homem que respeita estas coisas sobrenaturais. E a assombração da estrada do pé do morro com certeza deve estar perambulando por aquele local, esperando, quem sabe, algum desavisado, ou até mesmo um destemido como eu havia sido antigamente. Desejo a todos uma boa noite.